Rumores estavam circulando. Manchetes por toda a Itália estavam gritando. Fred Vasseur estava na corda bamba, ou assim parecia. O início conturbado da Ferrari na temporada de 2025 havia desencadeado uma onda de especulações sobre o futuro da liderança da equipe. Nenhuma vitória, lacunas enormes para a McLaren, pressão crescente, e então vieram as manchetes bombásticas. Vasseur poderia ser demitido se as coisas não melhorassem. Mas assim que as chamas começaram a se erguer em Maranello, Lewis Hamilton caminhou direto para o fogo e o extinguiu com uma das declarações mais poderosas que ouvimos em toda a temporada. Falando antes do Grande Prêmio do Canadá, Hamilton não se conteve. Fred é a principal razão pela qual estou aqui. Ele declarou, não silenciosamente, não diplomaticamente, mas com plena convicção. Em uma coletiva de imprensa repleta de tensão e expectativa, Hamilton cortou através do barulho e deixou cristalino que ele não está apenas pilotando para a Ferrari. Ele está pilotando com Fred Vasseur. E se alguém pensa que o trabalho do chefe da equipe está sob ameaça, a mensagem de Hamilton é simples. Pense novamente. Mas isso é apenas o começo do que ele disse. Então, antes de irmos mais longe, certifique-se de apertar o botão de curtir, se inscrever no canal e ficar conosco até o final do vídeo, porque vamos detalhar tudo o que Hamilton acabou de revelar. Como isso se relaciona com as lutas internas da Ferrari e o que realmente significa para o futuro da escuderia. Vamos dar um passo atrás, porque o que está acontecendo na Ferrari nesta temporada não foi apenas inesperado, foi impensável. A contratação de Lewis Hamilton deveria ser uma mudança sísmica. Um heptacampeão mundial unido com Charles Leclerc. O talento prodígio caseiro da Ferrari. Era uma dupla dos sonhos, o tipo de dupla que você constrói quando não está apenas esperando vencer. Você está planejando dominar. A missão clara: derrubar a Red Bull, reacender o fogo de Maranello, trazer a escuderia de volta ao topo. Mas 9 corridas depois, essa missão está em chamas. A Ferrari está quase 200 pontos atrás da McLaren, não da Red Bull, McLaren, no campeonato de construtores. Eles não subiram no degrau mais alto do pódio, uma única vez. Salvaram alguns resultados decentes, com certeza. Mas Hamilton, ele tem lutado para domar a SF25 com seu melhor resultado lá atrás, e a pressão é sufocante, não apenas do lado de fora, de dentro, porque na Itália, onde a Ferrari é mais religião do que equipe de corrida, a paciência é inexistente, e não demorou muito para as facas aparecerem. Veículos de mídia começaram a sugerir que Fred Vasseur, o homem trazido para limpar a bagunça da era Binotto, já estava sendo preparado para a saída. Relatórios alegavam que a liderança não estava funcionando, que os resultados não eram bons o suficiente, que a alta administração da Ferrari queria mudanças rápidas. Mas justo quando o barulho estava chegando ao ponto de ebulição, Lewis Hamilton deu um passo à frente em Montreal e fez tudo parar. Com os olhos do mundo sobre ele, ele não esquivou da pergunta. Ele a confrontou de frente. Fred é a principal razão pela qual estou aqui. Ele disse. Não sussurrou, não hesitou, declarou abertamente uma declaração, uma linha na areia. E não terminou aí. Hamilton continuou dizendo, estamos nisso juntos. Sente, essas 5 palavras carregam peso sério, especialmente em uma equipe como a Ferrari, onde a unidade é frequentemente a primeira vítima do fracasso. Ele admitiu que as coisas não estavam perfeitas. Ele admitiu que mudanças estão sendo feitas. Mas, ao invés de apontar dedos ou sutilmente se distanciar como muitos pilotos poderiam fazer nesta situação, Hamilton plantou ambos os pés ao lado de Vasseur e disse, seguimos em frente juntos. Eu acredito que Fred é a pessoa para nos levar ao topo, então é isso. Sem dúvida, sem hesitação, apenas uma mensagem direta aos críticos. Parem de especular. Isso não vai acontecer. E isso é enorme porque Lewis Hamilton sabe como este esporte funciona. Ele esteve dentro de uma máquina vencedora na Mercedes. Ele viu a política interna na McLaren. E agora, ele está no centro da tempestade da Ferrari, se mantendo firme quando a maioria correria. Apesar dos resultados ruins,
Apesar das dúvidas crescentes, apesar de ex-pilotos como Derek Warwick abertamente sugerindo que ele já poderia estar pensando em desistir, Hamilton está dobrando a aposta. Acabei de começar aqui na Ferrari. Estou aqui por vários anos. Estou aqui para o longo prazo. Essas não são as palavras de um homem planejando sua saída. São as palavras de um homem trancado em uma visão, comprometido com o projeto e totalmente alinhado com seu líder. E é isso que torna este momento tão importante, porque enquanto as manchetes gritam crise e os fãs questionam tudo, Hamilton está dizendo: esperem, nos deixem trabalhar, nos deixem construir, parem de alimentar o caos e comecem a focar na missão. Ele sabe que equipes campeãs levam tempo. Elas precisam de estrutura, estabilidade. E é por isso que ele foi cristalino. Substituir Vasseur, ele nem está considerando isso. Não é algo que eu apoiaria. Ele disse categoricamente. Incorporar pessoas novas, pessoal novo, leva tempo para se ajustar. E o impacto que isso tem é significativo. Isso não é apenas defender Vasseur. Isso é proteger a própria fundação da reconstrução da Ferrari. E tudo isso vem enquanto o Grande Prêmio do Canadá se aproxima, um circuito que exige confiança, precisão e confiança absoluta no seu carro. A Ferrari não precisa apenas de um bom resultado. Eles precisam parar o sangramento. Eles precisam mostrar que ainda têm direção e, em um fim de semana que poderia facilmente se afogar em política e pânico, a mensagem de Hamilton pode ser a única coisa mantendo a equipe no chão. Porque em apenas uma coletiva de imprensa, ele virou a narrativa. Os rumores de Vasseur sendo demitido silenciados, os sussurros de divisão dentro da Ferrari abafados, o frenesi da mídia fechado, pelo menos por enquanto. Isso significa que tudo está consertado? Claro que não. O carro ainda carece de ritmo, a equipe ainda está atrás de seus rivais e o campeonato está escorregando. Mas o que mudou é o tom, a energia. Hamilton deu a Vasseur algo incrivelmente valioso: espaço para respirar, confiança pública, um voto de confiança de uma das vozes mais respeitadas no paddock. E isso envia uma mensagem clara, não apenas para os fãs e a mídia, mas para a liderança da Ferrari. Este não é o momento para o caos, é o momento para a crença, porque se Hamilton está apoiando Vasseur tão firmemente, então talvez, apenas talvez, ainda há um plano maior em movimento, um que ainda não entregou resultados, mas que pode entregar se receberem o tempo para terminar o que começaram. Então, o que vem a seguir? Essa resposta está logo ali na esquina nas ruas de Montreal. O Grande Prêmio do Canadá agora se torna mais do que apenas outra corrida. Se torna um teste da resistência da Ferrari, um teste da liderança de Vasseur e um teste de se a poderosa demonstração de lealdade de Hamilton pode se traduzir em impulso real na pista. Porque não se enganem, o Canadá é um circuito que não deixa espaço para desculpas. As curvas de baixa velocidade, meios fios agressivos e muros brutalmente impiedosos exigem precisão absoluta. Confiança no carro é essencial. E para uma equipe que passou as últimas semanas batalhando manchetes mais do que competidores, é o palco perfeito para silenciar o barulho ou alimentá-lo ainda mais. Se a Ferrari entregar uma performance forte, se Hamilton encontrar ritmo, se Leclerc mantiver sua forma recente e se a equipe de estratégia executar sem drama, vai parecer um ponto de virada. As palavras de Hamilton em Montreal serão vistas como mais do que apenas relações públicas. Elas serão lembradas como uma linha na areia, um piloto apoiando seu chefe de equipe quando o mundo duvidava de ambos. Um momento de liderança calma no olho da tempestade. Mas se as coisas desmoronarem novamente, se eles estiverem fora de contenda na volta 10, se o carro não for competitivo ou se erros internos ressurgirem, então a pressão que Hamilton temporariamente empurrou para trás voltará rugindo 10 vezes mais forte. E desta vez, nem mesmo sua lealdade inabalável pode ser suficiente para proteger Vasseur do escrutínio. Ainda assim, uma coisa é absolutamente clara. Lewis Hamilton não está recuando. Ele não está se retirando do desafio.
Ele não está deixando as manchetes ditarem sua narrativa. Ele plantou ambos os pés dentro da Ferrari e declarou em termos inequívocos que ele está aqui para construir, não importa quanto tempo leve, não importa quão difícil se torne. E agora, essa crença pode ser o ativo mais valioso que esta equipe tem. O Grande Prêmio do Canadá é mais do que apenas uma corrida. É um espelho, um momento que refletirá exatamente onde a Ferrari está e quanto peso o apoio de Hamilton realmente carrega. Se a equipe puder responder à sua liderança, se unir por trás de suas palavras e encontrar uma maneira de colocar performance de volta no placar, eles podem apenas começar a sair deste buraco do início da temporada. Mas, qualquer que seja o resultado, esta história está longe de terminar. A tensão, as apostas, a batalha interna por direção, isso é apenas o começo. Então, certifique-se de apertar o botão de curtir, se inscrever no canal e nos diga nos comentários: a confiança de Hamilton em Vasseur é justificada ou a Ferrari está à beira de mais uma reformulação? Seja o que for que aconteça a seguir, você vai querer estar aqui para ver, porque se Montreal der errado, as consequências poderiam remodelar todo o futuro da Ferrari. E se der certo, poderia marcar o início de algo muito maior.